Vamos meditar na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus. Que diz: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se lhe hão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre a oração, o poder da oração nas nossas vidas. Vamos ficar com o versículo 16 e 17. Nós sabemos, amados, que a oração é um elo de ligação do homem com Deus. É um momento que você tira para ter uma comunhão com o Senhor. É o homem falando com Deus, criatura falando com o Criador. Esse momento de oração é que criamos intimidade com o nosso Deus. É impossível alguém dizer que tem intimidade com o Senhor, que tem um elo com Deus, se não orar. É impossível. Como eu vou criar comunhão com Deus se eu não falo? Como criar comunhão com alguém, conhecer alguém, se eu não falo com ele? Eu posso conhecer somente de ouvir falar, mas você não conhece. E se você conhece só de ouvir falar, você pode errar a respeito dessa pessoa. E quando se trata do Todo-Poderoso, quando se trata do Criador, que é Deus, nós necessitamos, amados, de criar um elo, uma comunhão, uma ligação entre nós e Deus. Existe uma necessidade de orarmos. Tantas as vezes, quando começamos a ler a palavra de Deus, nos chama a atenção sobre o fato de orarmos, sobre o fato da necessidade de orarmos. Isso é uma necessidade. É como um alimento pela manhã, é como o seu almoço, é como o seu café da tarde. Você pode não jantar, mas algo você vai se alimentar à tarde. A oração é um alimento espiritual para o crente. Se faz necessário. Se faz necessário. O crente que não ora está faltando alguma coisa. Ou, aliás, está faltando muita coisa. Muita coisa, porque você não consegue manter a comunhão com Deus se você não orar. Se você não tirar um tempo para conversar com o Pai. Quando nós lemos esses versículos, nos chama muita atenção, porque a Bíblia diz que confessai-vos, pois, os vossos pecados aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, o Senhor, Ele manda nós orarmos. Né? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém vós doente? Chama o presbítero para orar, para ungir com óleo. E quando o Senhor fala que a eficácia na oração do justo, em outras versões, muito pode a oração do justo em seu efeito. Muitas coisas fazem. Aí você fala, o Senhor fala isso. Mas como eu vou conseguir obter essa eficácia se eu não oro? Através de outras pessoas? Eu vou confiar que o irmão está intercedendo pela minha vida? Eu vou confiar completamente que tem alguém lá intercedendo pela minha vida? A pessoa ora, nós oramos uns pelos outros. Sim, mas só você sabe o que você está passando, as suas necessidades.
E o tempo de você falar com Deus, o tempo de você chegar e falar com o Senhor é através da oração. E quando que Tiago fala, muito pode possuir eficácia supra do justo. Aí nós vamos poder pensar justo. O que é uma pessoa justa, amada? O que é ser justo? Quando você encontra na Bíblia que jamais viu um justo desamparado e nem mendigar um pão. O que é ser justo diante de Deus? Nós paramos a pensar na justiça. O que é ser uma pessoa justa? Para sua oração ter eficácia, tem que ser a súplica do justo. Chama a atenção isso, porque nós temos que ser justos. Ou seja, nós temos que ser uma pessoa íntegra, sincera, praticante do que é certo, se desvia do mal, não pratica a mentira, não tem ódio, apresenta-se diante de Deus como um obreiro aprovado. Isso é que ser justo. Então, para nossa oração realmente ter eficácia, nós temos que apresentar-se ao Senhor como uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, sincera, praticante do que é certo, se desvia do mal, não pratica a mentira, não tem ódio no coração. Então, nós tornamos uma pessoa justa. Aí, quando nós começamos a analisar nossas vidas e pensamos, somos justos diante do Senhor, estamos dentro disso, estamos buscando, somos íntegros, buscando afastar do mal, buscando a Deus com sinceridade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. A oração do justo tem sua eficácia. E quando nós olhamos para a Bíblia, amados, nós vemos muitas pessoas que o Senhor chamou de justo. O Noé, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. O Senhor considerou Noé justo? Aí você vai ler a vida de Noé. Noé era justo. Noé era justo. Aí ele vem e fala de Jó. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Olha só. O justo, Jó era justo. E o Senhor falou isso, Deus falou isso de Jó. Um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, este era homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Justo. As orações de Jó foram atendidas. Se você continuar lendo, esse é só o primeiro versículo de Jó. Quando você começa a ler toda a vida de Jó, não vou falar sobre Jó hoje, mas toda a vida de Jó, ele demonstrou-se justo diante do Senhor. Justo diante de Deus. E nos chama a atenção isso. Nós queremos as nossas orações respondidas. Oh, meu Deus, quem não quer? Todos queremos. Desejamos ardentemente, o nosso coração deseja isso. Queremos sim. Mas nós temos que ser justos diante do Senhor. É o Senhor olhar lá do céu e falar, o meu filho é justo. O meu filho é íntegro. O meu filho afasta-se do mal, desvia-se do mal, é temente. O Senhor fala isso de nós, amados. Às vezes eu fico pensando, o que o Senhor acha de mim? Oh, meu Deus, eu fico lendo a Bíblia e fico pensando, será que realmente podemos? Será que o Senhor está falando de nós, como falou de Jó, como falou de Noé, como falou de Simeão, que era homem justo? Simeão falou, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, glória a Deus. O Senhor falar isso de nós, amados. O Senhor chegar e falar isso para nós. Nós somos justos, temente a Deus, íntegros, pessoas íntegras. Mas para isso nós temos que ter comunhão com o Senhor.
Chama a atenção isso, amados, porque para isso nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Estar buscando ao Senhor como algo muito precioso, como algo mais precioso em nossas vidas. Buscando ao Senhor em oração. Buscando, clamando ao Senhor, para que nós venhamos a ser justos, venhamos ser íntegros. E venhamos a desviar do mal. Que o mal seja um acidente em nossas vidas. A mentira se afasta de nossas vidas. Mas como conseguir isso? Como ser justo? Em oração. Nós temos que clamar ao Senhor. Buscar em oração a Deus. Buscar o Senhor em oração. Buscar o Senhor em oração. Não somente aquelas orações que eu falo que é obrigatórias, é quando você levanta, é quando você almoça, é quando você deita. Orações obrigatórias que a pessoa só fala as mesmas palavras e amém. E a comunhão com Deus. E o seu falar com Deus. E a sua intimidade com Deus. Cadê o seu elo com Deus? Onde vai estar? Que momento vai estar o seu elo, a sua comunhão? E que momento nós temos que viver, buscar e conseguir a comunhão com Deus em oração. É começar a praticar essa comunhão. E a Bíblia diz que através da oração nós vemos efeitos da oração. Nós vemos resultados da oração. Nós podemos ver os resultados. Salmos capítulo 126, versículos 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. É com lágrimas. É com lágrimas. O pastor falou aqui que a salvação é de graça. A salvação é de graça. Glória a Deus por isso. É de graça. Agora, manter-se salvo requer sacrifício. Você quer alcançar o céu? Quer alcançar a eternidade com Cristo? Requer seu sacrifício, requer suas orações, requer o tempo com Deus. Quer colher com alegria? Quer voltar com júbilo, trazendo seus feixes com alegria? Vai plantando, chorando, mas vai plantando, orando, chorando e clamando ao Senhor. Aí você vai colher com alegria, os seus frutos com alegria. Mas para isso existem lágrimas. Nós temos que nos derramar diante da presença do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Diz: eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Achar o Senhor? Você vai achar o Senhor. Você vai achar. Desejas ter uma comunhão maior com Deus? Ter visões espirituais, sonhos espirituais? É chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Sentir o mover de Deus. Tem que ter comunhão com o Senhor. Tem que ter aquele elo. E como construir esse elo? Em oração. O crente que não ora, está faltando algo. Crente que não ora, não dá para ser crente, amados. Crente que não ora, está pedindo, está abrindo as portas para o inimigo. Crente que não ora, está deixando a porta aberta. Completamente aberta. Temos que ter uma vida de oração. Vida de oração com Deus. Porque a Bíblia diz, se nós buscar o Senhor de todo o nosso coração, com certeza vamos encontrar o Senhor. Com certeza o Senhor, Ele abrirá as portas do céu.
O Senhor derramará as bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. E muitas vezes são bênçãos. A proteção de Deus é nos mínimos detalhes da sua vida. Aí você vê a mão de Deus estendida sobre você. Naquelas coisas que você nem imagina. Mas através da sua oração, da sua comunhão com o Senhor, Ele faz com que nós sentimos protegidos. O Senhor protege-nos e guarda, não só a nós. Através das nossas orações, o Senhor protege não só a nós, não só a mim, não só a você, mas todos que estão à sua casa, à sua volta. Quantas vezes o Senhor abençoa outra pessoa através da sua vida? Porque você está em comunhão com o Senhor. Porque você é justo com o Senhor. É isso. E por que não orar? E por que muitas vezes não tiramos o tempo para orar? Falamos 2 ou 3 palavras com o Mestre. E tá bom. O peso da consciência se foi. Já orei hoje. Já fiz minha parte. Não é bem assim. É orar e falar com o Senhor. É buscar o Senhor. É uma entrega, amados. Tem que confiar. É uma entrega total. Totalidade com Deus. Salmos capítulo 55, versículo 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha só o justo. Se você ver falar o justo, nós temos que ser justos. Temos que viver em oração, ser íntegros ao Senhor, temente a Deus. E você vai sentir a mão do Senhor estendida em sua vida. A mão do Senhor derramar sobre a sua vida. É uma confiança total. Confiança total que os nossos pedidos vão ser atendidos. Uma entrega total ao Senhor. Uma busca total. É confiar com totalidade no Senhor. E quando se refere à igreja, amados, voltando-se à igreja, a comunhão aqui nós estamos, precisa de oração, precisa de busca, para as almas lá fora ser convertido, para as vidas ser alcançadas, nós precisamos de oração, para a igreja alcançar seu alvo. Qual é o alvo da igreja aqui na terra? Qual o alvo da igreja? A não ser ganhar vidas para Cristo? É cantar bonito? É ter um coral bonito na igreja, um pregador que fala bonito? Se não tiver vidas convertidas, não serve de nada. Porque o nosso alvo é esse, é ganhar almas para o reino do Senhor. Aí como que nós vamos ganhar mais vidas para o Senhor? Como que vamos ganhar mais pessoas para o Senhor se não oramos? Se não pedimos ao Senhor para que traga pessoas, para que venha mover o coração das pessoas que estão aqui, as pessoas que ouviram o convite, que vieram. O Espírito Santo fez, trouxe a pessoa, mas você não orou pedindo ao Senhor: Senhor, move, Senhor. Fala no coração desse visitante. Faz com que ele sinta a tua presença e se arrependa dos seus pecados. Porque muitas vezes, meus amados, nós estamos preocupados muito com nós mesmos. Os problemas nos sufocam. As dificuldades nos sufocam. E às vezes não conseguimos orar e pensar qual é o alvo da igreja. Não conseguimos. Não conseguimos mais ter a visão de ganhar almas para Cristo. Não conseguimos mais isso. Tá bom, tá gostoso, eu vou lá, eu canto, eu oro. Eu vou lá, eu escuto a palavra do pastor, me edifica, glória a Deus, e ponto. Mas tem orado, tem consagrado a sua vida, tem buscado ao Senhor, tem entregado ao Senhor as pessoas que estão lá fora, que não estão ouvindo a palavra, que muitas vezes está num mundo sem saída, está numa situação tão difícil, porque muitas vezes nós não oramos por as vidas, nós nem sequer oramos pelas pessoas. E qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo da igreja aqui na terra? Qual o objetivo nosso aqui na terra? É ganhar almas para Cristo. Como ganhar alma para Cristo se não for de joelho no chão?
Como ganhar almas para Cristo se não for de joelho no chão, clamando ao Senhor? É não desviar qual é a atenção da igreja, é não desviar o foco da igreja, que é ganhar almas para Cristo. Se nós não pagarmos um preço de oração, de consagração, só vamos ver pessoas entrando e saindo na igreja, amados. Porque a igreja que não ora é dessa forma. A igreja que não ora dessa forma, infelizmente, é a verdade. Infelizmente, é o culto de oração, vem 1, 2. É oração. É oração. Hoje não é oração. Amados, é oração. É oração. É um momento de intercessão pelo povo. Intercessão pelas almas que estão perecendo. Quando vemos anunciar aqui em Montanha Anuncia, as pessoas morrendo, jovens morrendo, jovens e mais jovens, pessoas tão novas morrendo no mundo das drogas, tá aí todos de qualquer jeito. Aí você pensa, oh, meu Deus, o que será dessa pessoa? Mas será que nós fomos movidas para estar orando? Pagamos um preço para estar orando? Ou será que nós estamos envolvidos tanto com nossos problemas, tanto com as nossas dificuldades, tão envolvido que não temos coragem de orar, coragem de interceder? A oração, amados, é um exercício. É um exercício. Primeiro, claro que você vai orar por você. Evidente, o Senhor tem promessas aqui, fala que a oração justa tem muita eficácia. Vamos orar por nós. É um exercício diário em nossas vidas espiritual. É um exercício diário. Aí quando você começa a orar por você, pedir a Deus pela sua vida, aí você começa a pensar no seu próximo. Aí você começa a sentir a necessidade de orar pelo outro. E quando você começa a receber as bênçãos de Deus, você quer começar a compartilhar. Isso o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós oração. Tirar um tempo para orar. Tirar um tempo para orar. Para interceder. A igreja tem que orar. Quem são a igreja? É o templo? Não. A igreja somos nós. Somos nós, certo? A igreja somos nós. Só o pastor é a igreja? Só o pastor tem que orar? Não. Todos têm um compromisso de orar. E a oração muito pode em seus efeitos, a oração do justo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, pessoa íntegra, que se desvia do mal, muito pode. Orarmos, nós temos que orar por nossas vidas, temos que orar, sim. Temos que clamar, sim. É um exercício espiritual, todos os dias, diariamente. É você marcar um horário, vou orar tal hora. Mas não é aquela oração decorada, aquela que você já fala assim de 2 minutinhos. Não, é um exercício, vou lá orar no meu quarto. É o momento. Eu falo quarto porque eu oro no quarto, né? Mas cada um tem seu lugar de oração. Cada um tem seu lugar de oração. Começar o exercício, começar a praticar. Vou orar. E aí você tem uma comunhão com o Senhor. Aí você começa a orar por sua vida, por seus problemas, pelas suas dificuldades. Você começa a colocar para o Senhor tudo aquilo que você está sentindo. O Senhor vem te encher. O Senhor vem te sustentando, te alimentando. Aí você já sente necessidade de orar pelo próximo, pela sua família. Você sente necessidade de orar pela igreja, pelos irmãos da igreja. Você sente necessidade de orar por vidas, por almas a ser salva. Aí é um exercício. Aí você vai ver que vai ser, né? Com certeza, sua oração vai ser respondida para o Senhor. O Senhor vai atender suas orações. O Senhor vai atender as orações. Não podemos ser egoístas, amados, nas nossas orações. Não podemos ser egoístas. Temos que orar um pelos outros. Temos que orar, temos que suplicar a Deus um pelos outros. O Senhor nos atenderá às nossas orações.
O Senhor encherá nossos corações de alegria, nos sustentará. É promessa de Deus. É promessa de Deus. O Senhor nos sustentará. E aqui no versículo 17 diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era um homem semelhante a nós. Semelhante a nós. É a Bíblia que fala, nem eu que estou falando. É a Bíblia, se você abrir na sua Bíblia, está lá. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Aí Elias orou para não chover. Não choveu. 3 anos e 6 meses. Não choveu. Ele orou para isso. Aí você coloca. Você começa a orar por sua vida. Você começa a orar pela igreja. E você começa a orar por almas para Cristo. Você acha que Deus não vai responder suas orações? Elias orou para não chover. E o Senhor atendeu a oração de Elias. O Senhor mostrou para Elias que ele atende as orações. E não choveu. 3 anos e 6 meses. Não choveu. Não choveu. E você? E nós? Será que o Senhor não atende as nossas orações? Será que é tão difícil para nós? Será que nós não alcançamos? A Bíblia diz que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, não era homem, como qualquer um aqui. Como eu, como você. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou. E o Senhor atendeu as orações de Elias. E os muito mais, amados, o Senhor vai atender as nossas orações. O Senhor vai atender as nossas orações. Se faz necessário orar. Como o Senhor vai atender nossas orações? É orar. É praticar o exercício da oração. Orar, você pode orar na sua casa. Você pode orar em comunhão com os irmãos no monte. No monte. Não sei se todos já foram ao monte. Mas ir ao monte é muito bom. O irmão Cosmo tem essa experiência. Ele vai todo sábado conosco. Orar no monte é muito bom. É um momento que você sabe quando você não ouve nada, ninguém. Só você ali orando, fazendo suas orações, suas súplicas, fazendo clamor ao Senhor. Por que orar no monte? Aí você pode até perguntar por quê. Marca oração e vai para o monte, não é na igreja. Porque é um lugar reservado, retirado. Você se retira daqui, da cidade. E começa uma comunhão gostosa com o Senhor. E até um sacrifício. Até um sacrifício. Porque a facilidade de chegar aqui à igreja, às vezes, é muito fácil. Agora você fala assim, não, eu vou ter que sair lá no monte. Aí ninguém vai me encontrar se precisar. É um sacrifício. Mas é um momento muito gostoso com Deus. É um momento muito gostoso de oração. E a igreja precisa de oração. A igreja precisa de oração, porque a igreja somos nós. Somos nós, vidas precisam ser salvas. Nós não podemos perder o nosso alvo, amados. Não podemos, a igreja não pode perder o foco, que é ganhar almas para Cristo. E o nosso foco é esse. É ganhar almas para Cristo, orar. Orar. Se faz necessário orar, orar. Seus pedidos vão ser atendidos. Sim, vai ser atendido. Mas você tem que orar. Temos que orar. Viver em oração. Viver em comunhão com o Senhor. E é tão gostoso quando você começa a ler a palavra de Deus. E promessas e mais promessas e mais promessas para aquelas pessoas que oram. E promessas e mais promessas para quem vive em oração. E promessas e mais promessas. Mas para isso temos que orar. Temos que orar e buscar o Senhor todos os dias. E a Bíblia diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode.
por sua eficácia. A súplica do justo. Não pense que a sua oração não vai passar daqui. Muitas pessoas falam, a oração não vai passar do telhado. Não. Não deixe que o inimigo coloque isso em sua mente. A sua oração com o Senhor é uma comunhão. Ainda que ela não possa ser atendida, porque talvez não seja a vontade de Deus. Ainda que não venha a ser atendido, mas você está orando. Mas você está clamando ao Senhor. Orar sem cessar. Orai sem cessar. A Bíblia diz. Fala para nós. Orai sem cessar. E nós temos que orar, amados. Começar a praticar o exercício diário de oração na nossa vida espiritual. Um exercício diário na nossa vida espiritual. É fácil começar esse exercício? É igual a pessoa que decide ir para a academia. Aí toda segunda-feira ela vai. Segunda eu começo. Assim é a oração. Não é fácil. Mas a partir do momento que você determina em nome de Jesus, eu vou começar a orar. Eu vou tirar um momento para orar. O Senhor vai te despertar. Se você quer orar pela madrugada, o Senhor te desperta. Se você quer orar à tarde, o Senhor te desperta na hora. Aí você deixa tudo e faz. Se orar pela madrugada, você fala assim, eu vou orar na madrugada. Eu vou orar. O Senhor te desperta antes do horário. Aí você começa a orar. Agora, se você falar, não, vou dormir mais um pouco, então pode esquecer, que você não vai orar, não. Não ora, não. Então, nós temos que ter essa decisão, esse exercício de oração. E que a igreja, as pessoas que oram, a igreja é diferente. Pessoas que oram, vivem oração é diferente. É um fogo ardente. É o Senhor falando conosco. É a pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do mover do Espírito Santo, cheia do agir do Espírito Santo. E não adianta você chegar na igreja e falar que a igreja está fria. Não adianta você chegar na igreja e falar que a igreja está fria. Se você quer a igreja, não está orando. Se você quer a igreja, não está dedicando tempo para a oração. Faz, se necessário, orar. A oração tem sua eficácia. A oração do justo tem sua eficácia, e muito é. Mas nós temos que orar. Buscar o Senhor. Clamar o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. E a Bíblia diz lá em João, capítulo 5, versículo 15, só para encerrar. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedidos que talvez tenha anos. Você desistiu de orar. Ou talvez não viu a resposta de Deus, desistiu de orar. Não desista de orar pelas almas, amados. Não desista. Pelas vidas a serem salvas. Alguém postou que estava sofrendo muito com uma doença. Eu não sei o que é, mas veio essa palavra para mim. Muito pode sua eficácia sobre do justo. Aí eu fiquei pensando ontem à noite. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor atende os clamores. Mas para isso, nós temos que orar. Quando eu vi a mensagem dessa irmã, eu pensei, mas quantos têm orado? Quantos têm clamado pela vida do outro, do próximo? Quantos querem pagar o preço pelo próximo? Porque nós somos egoístas. Aí o Senhor falou comigo, eu vou falar sobre a oração. A oração na igreja pelas vidas lá fora. Pela vida lá fora, amados, nós temos que ser como Noé, como Jó, chamado de homem íntegro, sincero, justo. Jó, ele ia lá, sacrificava quando os seus filhos davam festa, porque ele falava, pode ser que algum destes tenha pecado. Ele sabia que necessitava de oração, os seus filhos necessitavam de oração. Então é esse temor que nós temos que ter. É olhar para o nosso próximo, é olhar para outra pessoa e orar por ele. Dedicar o nosso tempo em oração. O Senhor quer isso nas nossas vidas.
Não se acomode no seu lugar, não se acomode com seus problemas, não se acomode com as suas dificuldades. Não se acomode. Não se acomode, não seja isso o seu escudo. Não seja isso o seu escudo. Eu também passo por dificuldade. Eu também passo por problemas. Eu também passo por isso. Não seja o seu escudo seja oração. O seu escudo seja oração. É comunhão com o Senhor, é um elo de ligação, você e Deus. Não cessa de orar, amados. Não cessa de orar. Não cessa de clamar. Cria um hábito, cria uma rotina de oração, uma rotina diária de oração. Que o Senhor possa falar conosco, possa nos usar através das suas orações. Nos usar, ser usados, ser instrumentos do Senhor, clamar ao Senhor. E com certeza Ele nos ouvirá. Com certeza, porque Ele não está com o seu ouvido tampado para nos ouvir. Ele não está. Muito pelo contrário. O Senhor fala que se você clamar a Ele, Ele responderá. Mas você tem que clamar. Amém? O Senhor requer de nós isso. Oração. Oração, oração. Viver em oração. Amém? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Um testemunho de oração. Pode vir contar. Testemunho, amados, alimenta o próximo. Você tem um testemunho de oração ou algo que aconteceu, o outro vai ser alimentado. Um testemunho é muito bom. Eu queria que o irmão Cosmo contasse o testemunho da filha dele. Eu falei terça-feira passada, mas não é a mesma coisa. Pode vir contar, irmão Cosmo, da sua oração? Irmãos, eu estou sempre orando pelos meus filhos, porque eu sei que eles estão na igreja, mas às vezes, a minha filha, por exemplo, não é tudo direto na igreja, os outros sim. E aconteceu esses dias, eu sempre orando por ela, me ligou falando: pai, saí para o serviço e era um feriado. E nesse feriado não tinha ninguém na rua, estava rua deserta, tudo. Aí ela vai andando no calçadão, andando, e viu um rapaz bem vestido, fumando. Ela pegou e falou: eu vou passar para esse moço que essa fumaça de cigarro está me atrapalhando. Adiantou o passo, passou por ele. Quando passou, ele olhou para ela e mexeu com ela. Ela baixou a cabeça e seguiu. Aí ele seguiu ela mais rápido, acompanhou ela e falou: ei, você vai lá para casa comigo. Ela olhou assim: moço, estou indo para o serviço, sou casada. Não quero saber se você é casado, se você é solteiro, você vai lá para casa agora. Ele levantou a camisa, uma pistola de todo tamanho. Aí ela ficou apavorada. Olhava para um canto, olhava para o nada, e conversando com ele, tentando estudar para ver se ia aparecer alguém. Mas Deus é maravilhoso, Deus ouve as orações da gente, que a gente está sempre orando. Rapidamente apareceu uma viatura. Quando apareceu a viatura vindo distância, o que ele fez? Largou ela e atravessou a rua. Aí ela aqui foi embora. Então foi um livramento que Deus deu, mostrou essa viatura rapidamente que veio, entendeu? Porque a oração que a gente está fazendo todos os dias, toda hora, entendeu? Às vezes a pastora sabe que todo sábado nós vamos para o sítio orar. Lá é o Monte Consagrado, o pastor é consagrado, lá é o monte que a gente vai todo sábado orar. Como é bom, como é bom. Cada um sai para um cantinho, escolhe seu cantinho ali e vai orar. Como é maravilhoso. Se os irmãos soubessem como é maravilhoso orar no sítio, todo sábado ia, porque é maravilhoso, viu? É verdade. Né, pastora? Muito maravilhoso. Irmãos, amém. Amém, amados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. A filha dele foi abençoada porque foi protegida por quê? Pela oração dele. Pela oração e a busca dele. Então, muitas vezes a pessoa nem está orando, mas ele está orando. Ele está pagando preço. Aí o Senhor vai e responde às orações. Aconteceu também um fato com meu filho, ele mora lá em Santos.
E ele trabalha colocando redes de proteção no prédio. Aí ele tinha marcado um serviço. Lembra quando, ano passado, acho que foi o ano passado, um avião bateu num prédio e explodiu? Foi ano passado, né? Aí ele ia trabalhar nesse prédio. Aí chegar aí, eu estou sempre orando por ele, para Deus estar guardando a vida dele, dando livramento, né? Aí ele falou, ele ia trabalhar. 9 horas ele ia trabalhar. E o tempo estava bom. Ele foi dormir, tinha marcado o serviço, tudo, o tempo estava bom. Aí amanheceu uma chuva. Quando foi 10 horas, o avião bateu justamente no prédio que ele ia trabalhar. E ele não foi trabalhar por causa da chuva. Mas, Deus usou a chuva para dar o livramento de morte para ele. Aí ele me ligou, mãe, eu ia trabalhar nesse prédio e ele ia chegar lá às 9 horas e 10 horas aconteceu o acidente. A oração, amados, é oração. Nós temos que viver em oração. Viver em oração. Você não sabe orar? Comece agora. Não ora ainda? Comece agora. Viver em oração. 2 choques 228, todo molhado e me jogou com a escada para cima. Bati lá no chão em pé, falei, é o Senhor mesmo, porque era para arrebentar todinho. Aí a mulher falou, o que está acontecendo aí? Acontecendo 2 choques 220. Eu tomei o choque, eu estava molhado, molhei a máquina lá para lavar. Aí eu não sabia que tinha um fio descascado. Na hora que eu peguei, que eu molhei, eu tomei o primeiro choque, aí eu queria correr para mim sair fora do choque, só que aí eu fiquei agarrado. Aí eu me joguei, caí na escada, só que a escada não foi para lá, não voltou para cima do choque de novo. Eu colei os peitos de novo, tomei mais um. Aí eu queria só agradecer o Senhor, porque antes de sair para trabalhar, eu falo para o Senhor guardar a minha entrada e minha saída, né? Então, foi um livramento que Ele me deu ontem. Amém, amado. Essa oração é assim. O Senhor livra, usa chuva, o Senhor usa pessoas, usa viatura, e o Senhor protege, o Senhor guarda. Então, temos que viver em oração, fazer a prática, o exercício de oração. Estamos em oração sempre. Amém? Alguém quer mais falar alguma coisa, um testemunho? Cleidimar está olhando para mim. Amém? Temos que estar sempre em oração. Cláudia. Minha família quase toda está em São Paulo. Meu irmão, ele é evangélico, ele me ligou dizendo que eu apareci para ele para acordá-lo, porque ele estava sufocando. Quando ele acordou, que ele tem um problema já, né, para engolir. Já foi em médico para poder ver isso, né? Aí quando chegou numa madrugada agora, foi semana passada, ele me ligou para poder falar assim, né, que quem vive, igual a irmã estava falando, né, quem vive em oração, ele em oração me usou, né, o Senhor usou para que ele me viu chamando ele perfeito, tipo assim, César, foi na hora que ela acordou que ele estava sentindo aquele sufoco, entendendo? Tá, aí é o que eu falo. Às vezes, igual fala, né? Não há um justo sequer debaixo dos céus, né? Porque somos falhas, somos pecadores, né? Mas só que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus que Ele faz o impossível acontecer naquele que crê. Mas para que a gente, para poder ter essa unção, para poder ter esse elo, a gente precisa estar sempre em comunhão. Buscando o quê? Nas madrugadas. Me adicionaram, né? Aí só que é 4 horas. Mas o senhor deve acordar 3. Até comentei que é 1 hora antes. Não consegui ainda chegar das 4 horas. Porque eu não sei se eu acordei ou antes. Eu só sei que eu estou acordando 3 horas. 3 horas. Mas aí eu falei, você lembra? Eu falei assim, eu vou ter que pedir o senhor, falou assim, ó, na hora é 4 horas, é 4 horas. E é de meio-dia. Aí eu falei assim, o poder da oração. Você, hoje mesmo, tudo isso que foi falado hoje aqui, para poder confirmar, né, como Deus usa mesmo. A gente não vem porque a gente veio por acaso, a gente veio porque não. É porque para o Senhor confirmar. Né? Quando a gente começa a buscar o Senhor novamente, a gente tem que pedir o quê? Enche-me, né, com teu espírito. Né? Venha usar novamente, porque para a gente ser instrumento. Às vezes a gente sente fraca. O inimigo coloca, eu não vou conseguir. Mas a gente precisa mesmo, muita oração. Porque a todo momento a gente quer acomodar
Principalmente quando a gente vê que não está passando, que nós conseguimos aquilo que o Senhor respondeu. Amém, irmãos? E a Cláudia tem uma voz bonita, né, irmãos? Descobri, Cláudia. Amém. É verdade. Glória a Deus, amados. Mas é verdade. Temos que viver em oração, viver em comunhão com o Senhor. A Bíblia nos chama a atenção a isso, orar e sem cessar. Mas alguém quer falar um pouquinho? Hoje eu estou gostando, ó, o povo está falando. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Nós te louvamos que Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és glorioso, meu Deus. E como é bom saber, Senhor, que todos os dias Tu nos desperta para orar, Senhor. O Senhor tem chamado a atenção para viver em oração, Senhor. Viver em comunhão contigo, ó Pai. E nós sabemos que a Tua igreja tem que viver em oração, Senhor. Tem que clamar, Senhor. Tem que buscar, Jesus. Tem que viver em comunhão contigo, ó Pai. Que cada um seja despertado, Senhor, para viver em oração, Pai. Que essa palavra venha penetrar nos corações, ó Pai. Para que possa sentir a necessidade de viver em oração. Sacrificar, Senhor, o seu tempo, Pai, para estar em comunhão contigo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre essas pessoas que estão aqui a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Derrama sobre eles, ó Pai, o compromisso de estar em Tua presença, de ter a comunhão contigo, ó Pai. Senhor, abençoa também todos que estão nos ouvindo pela internet, ó Pai. Vá ao encontro de cada um nessa noite, meu Deus. Derrama sobre ele a Tua graça, Senhor. Derrama sobre estes o Teu poder, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também os que não vieram, Senhor. Tu sabes, meu Deus. Derrama a Tua graça, Senhor. Derrama a graça sobre esses, ó Pai. E que mais vidas, Senhor, possam ser alcançadas, ó Pai. Que mais pessoas, Senhor, possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho, ó Pai. E que vidas venham render aos Teus pés, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Dá uma noite de paz na Tua presença, Senhor. Derrama a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A Missão Cristã Vivos apresentou mais uma mensagem vinda dos céus com a pastora Tenilza. Acesse nosso site vivos.com.br e seja edificados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 6.